Me ajuda aí que eu não tô sabendo o que eu escrevo. É essa carta aí, então ele não escreveu Então, nada. mas essa carta foi com o comandante que ia levar Paulo, né? Das acusações dele. Ah, Mas a sim, carta que ok. os judeus estavam esperando era a carta da própria Judéia dos fariseus lá, dos saduceus, dos sacerdotes. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Te louvo, te bendigo nesta manhã, Senhor. Deus, eu sou grata a Ti por tudo em nossas vidas, Pai. Sou grata a Ti, Senhor, porque Tu nos desperta para estarmos sempre alerta. Obrigada, meu Deus, por essa manhã grandiosa na Tua presença. Deus, vamos ler a tua palavra. E desde já, Pai, certo que a sabedoria divina recaia sobre nós, Pai. E que a tua palavra venha fluir em nossos corações e também para os outros que estão do outro lado da telinha. Deus, eu te apresento agora, já te apresentei e apresento a vida do Fábio, que tu venha contemplar, Senhor, todas as necessidades do Fábio. Deus, que multiplique 100 vezes mais tudo que Fábio fizer e tocar. Deus eterno, restaurando sempre a sua saúde, dando vitória para ele, Senhor. Deus, eu louvo o teu nome porque Fábio nunca abre a boca para falar palavras negativas. Mas eu louvo o teu nome, Senhor, porque ele sempre é grato, Senhor, a ti. E eu bendigo, meu Deus, pela família dele. Eu bendigo, Senhor, pela vitória que é certa na vida do Fábio, na nossa vida, Senhor amado. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua excelência, Pai. Rendemos graças a ti nesse momento, meu Rei, meu Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Já profetizando a bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. 28. Paulo e Malta. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando parecer, diziam que era um deles, que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, ao qual os recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar na cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que tinham enfermidades e sararam, ou glória, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos, viu? E 3 meses depois, partimos um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pollux. E chegando
a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo custeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, o vento do sul, chegando no segundo dia a Puteoli, onde, o achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça da Piaio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhe disse: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, pois não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que me acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou disseste de ti mal algum. No entanto, bem queremos, no entanto, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque, quando a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam, com bom testemunho, o reino de Deus, e procuravam persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre discordes, se despediram dizendo: Paulo está. Aliás, e como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo os nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: dê ouvido e ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Portanto, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu vos cure. Seja vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e a eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo crido-se grandes contendas. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém, meus amados? Está aqui o último capítulo de Atos, que fecha
Foi uma palavra de ouro, viu? Depois de tudo que Paulo passou, tudo que ele sofreu, finalmente chegou aqui o momento em que ele pôde falar abertamente aos romanos, aos gentios e a alguns judeus. Depois continua em Romanos, aqui a gente vai ver depois, mas até aqui eu creio que foi uma vitória, uma vitória extraordinária. Desde que aconteceu aquele incidente com a cobra, porque essa cobra que mordeu Paulo era uma cobra venenosa, viu? Ali era questão de horas para morrer. Mas como a palavra de Deus fala que nenhum mal te sucederá quando você está servindo ao Senhor, nem cobra, nem veneno de cobra pode te afetar. Está aqui um testemunho desse. Pessoas que estavam em volta de Paulo ali ficaram encantadas com ele. Como é que pode? O cara não sentiu nada, não sofreu nada, não houve reação nenhuma. Consideraram ele como se fosse um Deus. Para você ver, né, irmão? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nada nos abala. Nada, nada, nada. Você pode comer coisas, comida envenenada que não acontece nada com você. Deus é com a gente, amados. Deus nos livra de todo mal. Está aqui uma prova disso. Quantas pessoas foram curadas através da oração dele ali? É pela fé, amados. É pela fé. Quando Deus nos designa algum trabalho, vá e faça. Não somente confia que Deus vai trazer a vitória. E foi assim que aconteceu com o Paulo. Eu abro a oportunidade para vocês aí, amados, lerem algum pedaço que houve interessante para vocês e comentar. Amém? Eu acho esse livro aqui muito bonito. Tem uma parte aqui que fala dos bárbaros, né? Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, né? É que o Sujirandir pode até falar melhor do que eu, né? Que os bárbaros aqui, quando a gente olha bárbaro, né? Eram os que não falavam, né? O grego, né? Não falavam o hebraico, não participavam ali, né? Não eram romanos, então era um povo que não era entre eles ali, né? Era um povo desconhecido, né? Quando a gente vê bárbaro na história, geralmente a gente lembra dos homens que era o povo bárbaro, né? Que eu acho que era um povo do norte, lá da Europa, que era um povo violento, né? Mas no caso aqui eram outros bárbaros que a gente estava falando aqui, né? Era o povo que morava na ilha ali, né? Morava na ilha de Malta ali e acolheram eles, né? Da chuva ali, né? Lembrando que a gente estava no inverno aqui, né? O capítulo anterior falou que eles estavam fugindo, tentando se abrigar do inverno, né? E aí teria juntado e tirado né, a fogueira um feixe de graveto, uma víbora mordeu a mão de Paulo, né? E eles ficaram amedrontados, né? Falou, olha, rapaz, esse cara acabou de se livrar do naufrágio aqui, tomou uma pica hoje, esse cara não tá com sorte não, tem alguma coisa errada com esse cara aqui. Né? Então esse cara achando que ele tava, né? Tinha pecado, tinha feito alguma coisa, era um assassino, né? Ele fala que né, eles acharam que era um homem assassino, né? E, e aí viram que não aconteceu nada com Paulo, né? Falaram, então esse cara é um Deus, porque se não morreu, né? Alguma coisa tem de diferente nesse homem aí, né? E aqui já mostra logo em seguida que tinha um homem, né, chamado, um homem principal da ilha, né? Imagina um prefeito, quase um rei, né? Um cara que administrava a ilha ali, né? E hospedou Paulo por 3 dias ali, né? Nos recebeu, né? Então hospedou os homens ali, né? Lucas, Paulo, né? Alguns outros homens, talvez, né? Ou talvez todos eles. Aconteceu, né? Achar-se enfermo, né, de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, né? E aqui Paulo foi lá, visitou, né? Impôs as mãos e lhe curou, né? Através da oração ali, né? Então, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha, imagina, né? Então Paulo foi parar lá em Malta, né? E para, né, evangelizar eles lá também, né? Então, imagina, a palavra foi recebida ali também, né, através de Paulo, né? E muitos foram curados através da imposição da mão ali, né?
e eles puderam prosseguir a viagem a bordo de tudo que, né, que era necessário. Ou seja, eles arrumaram uma embarcação ali, né, e ainda forneceram tudo o que precisava. Olha que bênção, né? Então o senhor foi lá, né? Olha, não vai sobrar barco, não vai sobrar comida, não vai sobrar nada, vai sobrar a vida de vocês, né? Mas se confiar, né? Todas as coisas serão restauradas, né? A gente viu aqui que tudo foi restaurado, né? Então eles tinham embarcação novamente, tinham lá, né? E, e o Senhor foi honrado, né? Louvado seja o Senhor, né? Toda a glória para ele, porque agora Paulo era um homem, né? De autoridade ali dentro, né? Então os homens agora reconheciam Deus, né? Através de Paulo, né? Então agora Paulo poderia, né, levantar a voz e falar sobre o evangelho, né, onde as pessoas realmente a incredulidade deles tinha sido quebrada, né? Pô, já salvou a gente do barco, o cara tomou uma picada de cobra, não morreu, né? Curou aí todas as enfermidades da ilha, né? Então Paulo ali, né, realmente o Senhor trabalhando na vida dele, né? Aí fala que ao cabo de 3 meses embarcamos num barco alexandrino, né? Que invernara na ilha e tinha por emblemas Dioscuros, tocando em Siracura, ficamos ali 3 dias, e ele vai, né, contando toda a passagem ali, até que finalmente, né, eles chegam em Roma, né? E aí Paulo aqui em Roma, muitas coisas vão acontecendo aqui, né? Então, a questão aí dos habitantes da ilha, né? Para os romanos, quem não era romano era bárbaro, né? Mas no caso eram nativos ali, né? Então, nativos eram os naturais da ilha, né? Eles não eram romanos e eram naturais da ilha, né? Então, mesmo hoje você vê várias ilhotas, eles estavam próximos da Itália ali, perto da África, mas era um povo mais nativo, não era um povo urbano, né? Era um povo mais vivia da pesca ali, tinha a gente chamaria aqui os povos primitivos, né? Não eram exatamente índios, mas, né, a forma de vida deles era uma forma mais menos urbana, né? O que chama atenção sempre a respeito de Paulo, além da graça que era derramada sobre ele, né, a comunhão que ele tinha com o Senhor e a forma como Deus agia na vida dele, é que tem umas coisas do texto que é engraçado, porque eles ficaram 3 meses na ilha, então não era, não era muito comum assim, né, o tráfego de barcos grandes ali naquela região, pelo que parece. E eles estavam perdidos, né? Bem, na verdade, eles estavam perdidos, né? O pessoal ficou 3 meses e falou, pô, o barco naufragou, morreram, o que aconteceu? Não tinha telégrafo, telefone, então era mais difícil de comunicar, né? Quando acontecia algum problema. E eles ficaram ali, e eram 240 pessoas, né? Como será que era essa logística depois para agrupar todo mundo? Ó, vamos separar em pequenos grupos aqui, vai uma parte fica outra, vai uma parte fica outra, né? Então não é claro, né? Se apareceram outros barcos, se eles dividiram o povo e foram para a Itália, para Roma ali, num grupo menor. Então chama atenção o tempo que ele ficou na ilha, chama atenção que no meio da viagem, quando eles estavam indo para Roma, eles pararam ali numa cidade, Pétio, né, se eu não me engano, e eles pediram para ficar ali 7 dias, né? Mas por que alguém ia pedir para Paulo ficar 7 dias num lugar se ele estava chegando ali, o pessoal estava conhecendo ele naquela hora e ele estava preso? Como que vão pedir para um camarada ficar, né? Não é o centurião que está tomando conta de tudo, não é o policial ali que está levando o povo preso, né? Como é que as pessoas vão nos pedir para ficarmos aqui com eles por mais 7 dias? Então tem umas coisas assim que você vê que Paulo vai tomando protagonismo até em relação à liderança armada que estava ali levando ele preso, né? Então tal foi a confiança que se tomou a respeito dele. Falou, não, esse camarada aqui é o seguinte, não, amigo, toma frente aí porque você é quem manda no negócio todo agora, né? A gente está aqui para fazer a sua segurança, né? A gente está aqui para fazer a sua proteção só. E quando nós chegamos lá, chegou, porque, né, todo lugar que esse homem passava, uma coisa nova acontecia, né? Então essas coisas elas chamam muita atenção.
Então, já foi frisado, né? Que ele foi um instrumento que Deus usou para salvar as pessoas, e as pessoas receberam bem ali na ilha, graças a Deus, né? Porque não eram belicosos, né? E a cura do pai do principal da ilha, e ali tratou com eles benignamente, e o tempo que eles ficaram lá, a saída, a continuação da viagem. Então você vê que tudo ali Paulo vai tomando uma proeminência, né? E a proeminência porque Deus era na vida dele, porque o que o homem falava acontecia, e onde colocava a mão a pessoa era curada, o cara era picado por cobra e não morria. Então ele teve tal confiança, né? Dos, daqueles que o guardavam, né? Que quando chegou em Roma, até a prisão dele foi separada, né? Foi permitido para ele morar numa casa à parte dos outros, com um guarda pessoal ali para cuidar dele. E quando ele fala da armadura da fé, né, quando ele escreve sobre a armadura da fé, ele estava preso ali em Romanos, diz que ele estava olhando, né, o segurança que ficava com ele, aí ele, né, teve a ideia, né, de escrever sobre a armadura olhando para a armadura romana, né, do policial ali, do guarda que estava cuidando dele, né, Efésios, né, Efésios. Então você vê que tudo nele é extraordinário, e quando ele pede para falar com o pessoal da sinagoga de Roma, e eu tenho para mim que eles deveriam ser muito bem relacionados, muito bem situados, embora no decorrer do tempo, no governo de Nero ali, a coisa degringola, né? Mas até aquele momento ali, eles estavam na capital do Império, né? Uma sinagoga na capital do Império. Então, eles dizem que não receberam nenhuma carta a respeito da Judéia, comunicando o que Paulo teria feito ou não feito, e teria dado muito tempo, né? Porque não é todo, o barco de Paulo naufragou, né? E ele ficou 3 meses numa ilha, depois teve que retomar. Então, se fosse uma carta da Judéia, fosse assim, ó, ixi, esse daí morreu afogado, esse daí não chegou, não, né? Nem ele, nem quem estava com ele. Então, na cabeça dos outros, provavelmente era isso, né? Que poderia pensar, né? Pelo tempo que eles saíram de lá e ainda não chegaram, não deu bom, né? E é justamente essa Mas. carta que Agripa, que o Félix estava tentando escrever, não era isso lá atrás, no capítulo 26? Pô, me ajuda aí que eu não tô sabendo o que eu escrevo. É essa carta aí, então ele não escreveu Então, nada. mas essa carta foi com o comandante que ia levar Paulo, né? Das acusações dele. Ah, Mas a sim, carta que ok. os judeus estavam esperando era a carta da própria Judéia, dos fariseus lá, dos saduceus, dos sacerdotes, né? Verdade. Porque Roma era o centro, era a capital do império, então ele tinha a proeminência política. Só que na Judéia tinha a proeminência religiosa, porque lá estava o Templo de Salomão, ali era toda a descendência dos judeus, né? Então, quem tinha uma palavra de autoridade sobre o povo judeu vinha da Judéia, né? Então, o pessoal, os sacerdotes lá, é quem mandaria, né? Essa carta falando alguma coisa a respeito de Paulo. Mas, assim, eles não receberam nada da Judéia, mas eles conheciam Paulo, né? Eles sabiam quem era a seita dos nazarenos ali, que para ele não era uma religião nova ainda, para eles era um grupo dissidente do judaísmo ainda, né? E não tinha essa separação muito clara em todos os lugares, né? E então Paulo se apresenta, né? Ele falou: olha, eu sou o camarada que vim de lá. Ele não sabia se tinham recebido cartas ou não. Falou: então sou eu, né? O acusado sou eu. E eu estou sendo acusado por conta disso, 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 né? Seguiu o plano evangelístico dele, o plano missionário, que era sempre falar primeiro na sinagoga, primeiro aos judeus e depois aos outros. Era o plano dele das 3 viagens missionárias, foi isso que ele fez, e quando chegou em Roma ele não fez diferente, né? Ele se apresentou, e durante um dia inteiro, a casa dele aí tomada de pessoas, né? E tinha permissão para receber as pessoas, e ele explicou durante o dia inteiro, e houve ali uma dissensão entre o grupo judaico ali, o pessoal da sinagoga de Roma, porque uns concordavam, outros ficaram em dúvida e outros não aceitaram de jeito nenhum, mas eles saíram divididos, né? E aí Paulo, para botar o prego ali
o cravo ali no caixão, ele ainda, quando ele saiu, ele falou assim: olha, está escrito na palavra que vocês seriam rebeldes e não receberiam a palavra, que ouvindo não entenderiam. Então, está pregado para vocês, mas daqui eu saio pregando para os gentios, então. Se vocês não aceitam, né, o que já é meio esperado, eu saio pregando aos gentios, e ele continuou ali pregando por mais 2 anos. E o interessante é que Paulo, ele quando foi martirizado, ele não foi martirizado por essa acusação, né? Ele não foi martirizado pelo que se falou dele lá na Judéia, ou por aqueles problemas que houveram lá atrás. Então ele ficou 2 anos preso na Judéia, né? Foi levado cativo para Roma. Em Roma ele ficou preso mais 2 anos ali, né? E quando foi martirizado, ele não foi martirizado pelo que o acusavam, né? Então ele foi ele foi martirizado durante o governo de Nero. E Nero, segundo a história, né, tacou fogo em Roma e culpou os judeus, né? Então ele, meio que judeu, meio que cristãos ali, ele culpou o pessoal da religião e martirizou os cristãos ali, os judeus. Segundo diz a história, ele chegou a incendiar pessoas para iluminar Roma. Segundo, né? Então, no caso de Paulo, ele não passou por isso porque ele foi decapitado, segundo reza a lenda, né? Por ser cidadão romano, ele não poderia ter esse tipo de castigo, mas como ele era um dos principais da seita dos judeus, ou da seita dos cristãos ali, então o martírio dele seria de uma forma diferente. Pegando assim o gancho aí da dona Marineide, pegando essa palavra, tá terminando hoje, né, o livro de Atos, e ele termina assim de uma forma bem repentina, né, bem, terminou, acabou-se, né, pregando o reino de Deus, né, esse verso 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, né, ele termina assim de uma forma bem brusca, bem repentina, pá, mas isso eu creio, assim, ser propósito de Deus, porque aqui Lucas é incrível como ele ensina tanto aqui quanto lá no Evangelho dele, né, escrito por ele, né, a maneira do comportamento humano. Lá Jesus como servo foi Marcos, mas Lucas já deu outra conotação para Jesus, e aqui ele fala para a igreja, né, escrevendo para a igreja. E assim, o triunfo do evangelho, né? No meio disso tudo, no meio dessa celeuma, no meio de tanta tempestade, das tempestades mesmo, que eu estou dizendo, é a tempestade, essa tempestade que apareceu aí no mar, que o navio naufragou, mas é em meio à perseguição cristã que houve sempre desde o começo, como o seu Jurandir falou, né? Perseguição que realmente eu até li um livro do pastor Hernando Dias Lopes, onde ele conta a história do cristianismo, e ele fala realmente, seu Jurandir, nessa parte que queimava os cristãos e pregava nos postes para iluminar Roma. Imaginemos nós, né, o sofrimento desse povo, e que continua hoje, né, como Igreja do Senhor, os missionários por aí, muitos deles morrendo, dando a vida pelo Evangelho de Cristo. Agora, uma coisa me chamou a atenção aqui, voltando aqui para o verso 6, mas eles esperaram, assim, do verso 4, onde os bárbaros, né, como o seu Jurandir já falou aí, os bárbaros, assim, eu tinha uma anotação até aqui, os bárbaros, eles era quem não falasse grego, quer dizer, cada um tem uma Bíblia traz uma conotação, assim, às vezes um pouco diferente. Quem não falasse o grego era considerado bárbaro, e eles eram descendentes de fenícios. É uma anotação que tem aqui na Bíblia. Mas eles dizem assim: quando os bárbaros viram uma víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça, inclusive, aqui é parte da mitologia grega, né? Que a gente lendo, estudando um pouquinho, aí era a mitologia grega, a justiça era uma deusa da mitologia grega, né? Então, aqui não é a justiça divina que eles falam, né? Até porque eles eram pagãos, né? Eles eram pagãos. Porém, sacudindo, o réptil no fogo não sofreu mal nenhum. Olha aqui o que Lucas coloca aqui. Não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam
que ele viesse a inchar e cair morto. Mas nada disso aconteceu. Então, aqui nesse verso 6, Lucas fala o seguinte: é algo que ele já escreveu lá no evangelho dele. No capítulo 10, verso 19, diz assim: Eis que vos dei autoridade, isso é Jesus falando, para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, Lucas escreveu isso aqui no livro de Atos e escreveu lá no evangelho dele algo que Jesus falou, né? Referendou o que Jesus falou, escrevendo lá, registrando no evangelho dele, né? E deixa-me ver mais. Verso 16, eu tinha feito pequenas anotações que foi tão corrido. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia. Era desejo, né? Era um desejo de Paulo. Era desejo de Paulo ir a Roma, né? Como ele registra lá em Romanos 15, capítulo 15, verso 22 a 29. E era também da vontade de Deus, né? Conforme a gente leu lá no capítulo 23 aqui do livro de Atos, era o desejo do próprio Deus que Paulo fosse a Roma, né? E chegou ali algemado, depois de tantos revés, de tempestade, naufrágio, né? Mas conseguiu lá passar 2 anos em Roma, preso, mas evangelizando, pregando o reino de Deus, a tempo e fora de tempo, todos que o procuravam nessa casa que ele alugou, e ele pregava o reino de Deus. Então, assim, e é o que a gente extrai desse capítulo, que termina de uma forma assim bem repentina, nesse verso 28, a verso 31, capítulo 28, o último, termina assim sem uma dosologia, né, como a gente chama, né, de uma forma repentina. Isso tudo é propósito de Deus para que a igreja continue de acordo com o que a gente vê no começo. A igreja permanecia em oração, a igreja estava unânime em oração, a igreja repartindo o pão, e é o que se persevera e o que se vê até hoje, e que é preciso ser feito até o final dos tempos, né? Essa igreja que ora, uma igreja que ora, e por sinal precisamos orar demais pela nossa nação, pedir perdão ao Senhor pelos pecados da nossa nação, para que o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, venha consertar, venha corrigir a nossa nação, derramar da graça, do favor dele sobre a nossa nação, e sobre a igreja do Senhor que está assim sofrendo, começando a sofrer uma perseguição ardorosa. Isso já está previsto em Mateus 24, Lucas 21. A perseguição aos cristãos continua, já era naquele tempo, continua, mas a gente, enquanto povo de Deus, é falar, é abrir a boca e pregar a tempo e fora de tempo, e dizer que Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte e levar a palavra como Paulo levou até o fim, como Paulo combateu o bom combate, né? Depois de ter uma vida totalmente transformada assim, porque Paulo sempre foi muito zeloso pelas coisas de Deus. Ele, no farisaísmo dele, era zeloso pelas coisas de Deus, porque ele era um praticante ardoroso, né? A ponto de perseguir cristãos, mas depois teve a vida transformada, e que a gente possa ser instrumento, possa ser boca de Deus para levar essa luz a quem precisa sair das trevas, porque Jesus é isso que ele quer de cada um de nós, né? Que a gente seja forte e corajoso, como ele disse lá, Josué, ser forte e corajoso, e hoje ele diz para a gente, para sermos fortes e corajosos, é isso que a gente. É só isso. Glória a Deus, glória a Deus. O que me surpreende também é ele poder, tamanho era a autoridade de Paulo ali, ele poder viver como se ele tivesse solto, né? Morar né? Por sua conta, né? Ter na companhia de soldado e ter essa liberdade de exercer o ministério dele ali, né? Levar a palavra, né? Ter essa liberdade, mesmo porque não tinha uma acusação contra eles, né? E ele ficou ali sendo, né? Bem guardado ali, né? Com dignidade, né? Não era provavelmente em Roma ainda, naquela época, né? Um preso não devia ser tratado dessa forma de forma alguma, né? De forma alguma.
E eu também, uma outra coisa que me chama a atenção aqui é o fato de a Bíblia não tem, né, relato da morte dos discípulos, né? E aqui também Lucas veio relatando toda a passagem, né, de Paulo, né? Como o Jurandir trouxe outro dia, né? Porque o livro de Atos ele não fala nada sobre evangelização assim, da parte teológica mesmo, né? Ele faz um relato da viagem, né, de Paulo, né? E ele não encerra aqui o capítulo, o livro, né, falando, né, o que aconteceu com Paulo, né? E aí estava pesquisando aqui na internet, fala de um livro que não faz parte, né, do Evangelho, né, que chama Primeira Clemente, o número um Clemente, que é um livro histórico aí, que fala um pouco relata um pouco do que aconteceu com eles, né? E parece que esse livro aqui ele fala com detalhes sobre o que aconteceu com Pedro e com Paulo, né? Que fala que depois Paulo acabou sendo decapitado, né? Mais na frente, né? E É tem que aquele livro também, né? esses escritos, eles são dos que eles chamam pais da igreja, né? Então você tem a primeira geração ali dos apóstolos, os apóstolos têm aqueles primeiros discípulos, né? E aí o pessoal que ia passando ali do ano 100, né? Depois ali da morte de João e tal, esses são os pais da igreja, né? Que eles vão chamando. São aquela geração que vai, que conheceu os apóstolos e que vai deixando alguns escritos, né? E ali sucessivamente, né? Então, esses homens, eles dão testemunho, né? Do que eles conheceram e de como ela teria ocorrido, né? Mas não dentro do cânon sagrado, né? Esses são livros históricos que a gente respeita, lógico, né? Mas não dentro dos livros tidos como sagrados aí. Tem também, né, o que os outros livros que a Igreja Católica usa, que a gente recomenda, e falou inclusive do Velho Testamento, não do Novo Testamento, mas do Velho Testamento, que é o livro de Macabeus, né, que é um livro histórico, maravilhoso, espetacular, que vale a pena ser lido, mas ele tem relação com o Velho Testamento. Da mesma forma, tem alguns livros que comentam alguma coisa do Novo Testamento, mas não tem peso doutrinário, é só histórico mesmo, uma curiosidade ali, né? Eu até perguntei aqui, Opa, fala. né? Né, que eu perguntei, né, porque o livro chama Primeira Clemente, né? Daí eu falei, por que Primeira Clemente e não Clemente, né? Eu falei, não, essa é a primeira carta, né? Provavelmente deveria ter uma segunda, né? Ou teve, né? Não sei, mas... Não, sim, não. Eles escreveram bastante, sim. Os pais da igreja, né, têm coisas maravilhosas. Tertuliano, né, Flávio, tem Flávio José também, seu Jurandir, né? Flávio José, nossa, Flávio José. Aliás, eu tô com aqui, né? Aqui nas costas, talvez dê para ler ali, a História dos Hebreus, mas tem que ter fôlego, viu? É dele esse livro, seu Jurandir? É do Flávio O Flávio Josefo? José, ele participou do sacrifício ali em Massada, né? Ele era um defensor, na verdade, um general judaico. Quando todo mundo se suicidou, ele fugiu. Ele não se suicidou e ele foi para Roma. Então, para o judeu, ele é espizinhado, assim, ele é tido como um covarde, né? Mas ele foi para Roma e ele é um historiador de mão cheia, porque ele conta as histórias que ele testemunhou, que ele viu, que ele viveu. Ele cita até Jesus de en passant, né? Ele não entra no detalhe, mas ele fala, né, a respeito de Jesus ali. Mas os judeus não curtem muito Flávio Josefo, não. Só que como história é importantíssimo, né? Porque ele é um testemunho ocular. É sim. O que eu ia falar é só uma anotação que tem aqui na minha Bíblia. Diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros, mas é anotação, nota de rodapé. Diz assim: a história da igreja primitiva, escrita por Lucas, termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos. Tinha licença para receber visitas, as quais pregava o evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se crê, é o que se segue. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Em 63 anos depois de Cristo, aproximadamente, Paulo foi absolvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido até a Espanha, conforme planejara, que está em Romanos 15, 28. Durante esse período, escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso de novo cerca do ano 67, DC,
e levado de volta a Roma. Segundo Timóteo foi escrita durante esse segundo encarceramento em Roma, que foi a última epístola dele, né, seu Jurandir? A última epístola de Paulo foi a que ele escreveu a segunda Timóteo. A prisão de Paulo só terminou ao ser decapitado, sofrendo martírio sobre o imperador romano Nero. É uma nota de rodapé aqui na Bíblia. É. Nero, né? Aí Nero era já, sanguinário demais. Nero era um psicopata, era um louco. aí já tinha Um colocado dos fogo em piores Roma, imperadores, né? acho. É, assim, É. sanguinário, um psicopata mesmo. Mandou matar até a mãe. Meu Deus. É Não foi isso. ele que botou acho que ele botou um senador um cavalo de senador, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi Nero. Ele era meio doidão, cara. Ele era louco, ele era tirado. Né? Loucura. Meu Deus. Amém, amém. Tem uma novidade agora lá no nosso site, né, no GodMakes, lá que se vocês olharem agora, tem três opções. Tem a opção do que a gente pode ver sobre os nossos estudos bíblicos, aí tem a segunda opção que é lá da missão lá na África, e tem o terceiro lá que é de livros agora, né? Depois quando acabar aqui, eu vou compartilhar um PDF com a gente. E tem lá todos os relatos, depoimentos da gente aí, de testemunho, né, de milagres, de graças que Deus foi derramando sobre nós, né? E aí eu concatenei tudo isso daí e gerei lá, né? O ChatGPT me ajudou, né, a criar um livro. E aí agora a gente pode compartilhar com os nossos amigos, né, para que eles possam, né? E dentro desse PDF vai ter o link pro devocional, tem o link para ele poder vir participar do grupo, né? Então, uma forma da pessoa estar lendo ali, ver um pouquinho o que a gente está fazendo, né, de uma forma de uma leitura, por exemplo, e trazer mais irmãos aqui para, né, para próximo da gente também. E também difundir, né, o que o senhor tem feito aí, né, milagres aí, né, relato de cada um. Já tem um outro pronto também, acho que lá para daqui umas 2 semanas já coloca aí também para a gente compartilhar, que são outros que já não são de milagres, mas são de curiosidades, né, são testemunhos também que a gente vê o senhor agindo também, né, de bastante coisas aí. E de tempo em tempo aí a gente vai extraindo aí o que a gente vai falando, né? E vamos gerando, né? Criando um novo documento desse aí para a gente ir compartilhando. Acho que essa é uma fonte de bênção aí para a gente poder, né, tá levando a palavra aí através do que o Senhor tem feito nas nossas vidas aí para outras pessoas também. Amém? Depois eu Aleluia, compartilho aí glória a com a Deus. gente aí. Bom, Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos reunidos aqui, estudando a Tua palavra, Senhor amado, e relembrando aqui fatos ocorridos na vida desse Teu servo, Senhor, tão ímpar na história da cristandade. Senhor, obrigado pelo prazer que temos de estar aqui reunidos, lendo e estudando a Tua palavra e trocando experiências, Senhor. Posso dizer que é uma forma ímpar de começar o nosso dia, Senhor, uma forma maravilhosa. Que o Senhor possa visitar cada um dos que estão nesse devocional, que o Senhor possa visitar cada um, ó, Pai querido, que ouviu esta palavra, ou que ouvirá, que no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor possa estar abençoando este nosso resto de dia, Senhor amado, para aqueles que estão ali ouvindo isso à noite, para esses que estão, assim como eu, no período da manhã aqui, ó Pai, que nós estejamos debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, que nós possamos sermos multiplicadores do que temos ouvido, Senhor amado, aqui, do que temos comentado também, que o Senhor possa, Pai querido, abrir o nosso coração e nós tenhamos o desejo de aprendermos mais da Tua palavra, de continuarmos a estudar mais a respeito do que temos aqui visto, Senhor. Que nós possamos voltarmos aqui no livro de Atos e vermos aqui, Senhor, os textos e vermos os testemunhos, ó Pai querido, e vermos os comentários e que possamos, ó Pai, nos alegrarmos cada vez mais e mais na Tua presença, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, quero apresentar diante do Teu altar, ó Pai querido, a irmã Marineide, Senhor, que o Senhor possa tomá-la nas Tuas mãos. Pai querido, nós sabemos que independente do que apareça, Senhor, nos resultados, Senhor amado, dos exames dela, que nós cremos será vaso de bênção, né, Pai? Nós clamamos a Tua cura, o Teu milagre na vida dela, mas independente de qualquer coisa, ela está nas Tuas mãos, ela é uma serva Tua, e a ela, Senhor amado, a vida dela, a Ti pertence a vida dela, Senhor. Nós temos absoluta certeza e convicção disso. Que o Senhor possa tomar a vida do Queijo, Senhor amado, que o Senhor possa tomar a vida da Sayuri, no nome do Teu Filho Jesus, ó Senhor amado, eu não sei quais as necessidades, mas Tu sabes, nós somos aqui apenas, ó Pai querido santo, entregadores, não é? Daquilo que as pessoas
trazem para nós apresentamos diante de Ti, pela Tua infinita graça, o Senhor opera e o Senhor cura e o Senhor faz o Teu milagre, Senhor, de acordo com a necessidade dos Teus filhos, que o Senhor possa, Senhor amado, tomar a vida daqueles que estão aqui, visita, Senhor amado, cada dificuldade, cada problema, cada necessidade, Senhor amado, que o Senhor possa entrar com a Tua providência. Eu quero apresentar o meu lar diante do Senhor, quero apresentar minha própria casa, quero apresentar a minha esposa, meus filhos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor amado, cercar-nos com o círculo sagrado do Teu amor, e que cada membro desta família tenha o desejo de aprender mais de Ti, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor amado, abençoar a vida do Fábio nesse dia, Senhor amado, em que ele está aí completando um aniversário, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, e que ele tenha regozijo na Tua presença, que ele tenha prazer, ó Pai querido, em estar fazendo, Senhor amado, algo de extraordinário ali pela Tua obra, que ele possa estar compilando textos, que ele possa estar compilando testemunhos, que ele possa estar tendo experiências e que ele possa estar se alegrando em cada ação que ele faz diante do Teu altar, ó Pai. Senhor, o nosso objetivo aqui, o dele, eu tenho certeza, é honrar, glorificar o Teu nome, Senhor, e se sentir útil na Tua presença, porque nós queremos ser úteis na Tua presença, Senhor. Nós queremos ser óleo, nós queremos, Senhor, ser sal, nós queremos ser luz, ó Pai querido, que nós possamos profetizar, ó Pai querido, a Tua palavra na vida dos que nos cercam, que nós possamos, ó Pai querido, multiplicar a Tua palavra na vida dos que nos ouvem, Senhor. Pai, unge a nossa vida, Senhor, unge o nosso lábio, Senhor amado. Sê conosco, eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como... Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.